Surpresa e novidades na revisão pente fino do INSS. Se você ficou interessado, nesse vídeo eu vou falar sobre uma entrevista do presidente do INSS, Leonardo Rolim, que deu algumas respostas para um dos jornais de maior circulação aqui no Brasil. Ele vai falar sobre 2 novos benefícios que entram para a revisão do pente fino, benefícios que não entraram na revisão de 2017 e 2018. Lembrando que 2019 e 2020 não teve pente fino. Nos benefícios, o que houve foi uma atualização de informações. Pente fino ainda está para acontecer. Eu vou pedir para vocês me acompanharem nesse vídeo se ficaram interessados. Só não se esqueçam, é claro, de ajudar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos saibam quais vão ser os benefícios que vão ser revisados agora no novo pente fino e também quando começa, qual a previsão para começar esse novo pente fino do INSS. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia nessa quinta-feira, hoje 21 de janeiro de 2021. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade de se manter informado, ficando por dentro das principais notícias, informações e também dicas que eu costumo trazer todos os dias aqui nos vídeos para as pessoas que me acompanham, para aqueles que assistem os vídeos. Não deixe, é claro, de participar. Eu conto aqui nos vídeos com o seu comentário para que eu possa trazer outros vídeos, buscar outros assuntos e outras informações. A questão aqui é que foi falado muito durante toda a entrevista para um dos grandes jornais aqui do Brasil, entrevista essa com o presidente do INSS, agora em janeiro de 2021, na economia de recursos da Previdência Social, cortando benefícios. Eu vou explicar para vocês. Primeiro ele falou sobre o primeiro benefício que passa a participar do pente fino do INSS, que é o BPC-LOAS, benefício de prestação continuada, o amparo social, que não tem 13º, pago para idosos e também deficientes carentes. Eu vou explicar aqui nesse vídeo, então esse é o primeiro benefício que vai começar a entrar nos pente finos, que não participou de outros pente finos. Depois eu vou falar na sequência do segundo benefício, uma surpresa aí para todos. Em relação às despesas com o BPC-LOAS, a resposta do presidente do INSS nessa matéria: nós não mudamos as regras do BPC, benefício pago a idosos e pessoas com deficiência carente. Era de se esperar que não tivesse evolução. O que se estava previsto para ter um impacto no ano passado, em 2020, era o programa de revisão de benefícios por incapacidade, tanto aí no regime do BPC. Então, portanto, o principal foco do próximo pente fino é nos benefícios por incapacidade e a partir de agora também no BPC-LOAS. Então anote aí, compartilhe nas redes sociais para que as pessoas que recebem o BPC-LOAS, principalmente aqui por incapacidade, para que elas se previnam. No final desse vídeo vou dar uma dica importante para essa prevenção. O presidente do INSS disse mais: não foi feito por conta da pandemia, então, portanto, só não foi feito pente fino nos benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e BPC-LOAS em 2020 por conta da pandemia. Em 2021 deve ser feito e gerar uma economia grande, tanto para o BPC, o amparo social, quanto para o regime geral de previdência. No regime geral, foi feita uma revisão 2017 e 2018 no auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Porém, o auxílio-doença, a revisão ficou ainda faltando uma parcela considerável, em torno de 180 mil auxílio-doença, com mais de 6 meses sem revisão, sem nenhuma perícia. E temos ainda um número grande de aposentadorias por invalidez há mais de 2 anos sem revisão. Já existe um volume razoável. Quem diz isso é o presidente do INSS. Então fica alerta aí. Vou dizer para vocês que o pente fino 2017 e 2018, lá do presidente Michel Temer, foi no auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Já existe uma grande demanda, então esse é o principal alvo. Só lembrando
porque as pessoas que tiveram os benefícios cortados nesse pente fino 2017 e 2018, quem tem documentação que comprova que ainda está incapaz para atividade de trabalho, na sua grande maioria, conseguiram voltar a receber os seus benefícios. Então a dica aqui, eu presto serviços há mais de 16 anos para ajudar um advogado aqui no interior paulista, e todas as pessoas que nos procuraram e que tinham a documentação comprovando que ainda existe essa incapacidade, nós conseguimos na justiça voltar, portanto, o recebimento desses benefícios. 100% dos casos que tinha documentação comprovando a incapacidade para o trabalho. No final do vídeo eu vou dar uma dica de ouro aqui, então não se preocupe, a justiça vai estar aqui para ajustar, para consertar os erros cometidos pela Previdência Social aqui nesses pente finos. Nós sabemos que é um volume muito grande e existem erros. A questão aqui é que em 2019 o presidente Jair Bolsonaro queria implementar a continuidade desse pente fino, mas não conseguiu devido à reforma da Previdência que foi votada apenas no final do ano, aprovada em 13 de novembro de 2019, e também a implementação de um banco de dados de informações relacionadas a todos os aposentados. Esse banco de dados foi implementado no finalzinho do ano, início de 2020, eles conseguiram finalmente um programa completo para poder compartilhar informações entre INSS, Receita Federal, entre outros, para que possa se achar irregularidades. Quem faz isso é a Dataprev, responsável por todos os pagamentos do INSS, que também utilizou esse mesmo banco de dados com as informações do povo brasileiro para pagar o auxílio emergencial no ano de 2020. Então, eles têm hoje essa máquina para saber todas as informações e saber se existe algo de errado. Não foi feito o pente fino em 2020 apenas devido à pandemia. Vou dar uma dica aqui antes de eu continuar, para você saber se você está fora do pente fino. Para isso é essencial você ter nas suas mãos, anotado aí num papel, o número do seu benefício e o dia em que o benefício acaba. É a data de cessação do benefício. D do dado, C da cebola, B da bola, DCB. Data de cessação do benefício. Por que é importante ter esses dois números? O número do benefício e o dia em que acaba o benefício. Se você recebe auxílio doença, por exemplo, e tem o dia em que acaba o seu benefício, você não passa no pente fino. Por quê? Porque você sabe quando vai acabar. Então, 15 dias antes de terminar o seu benefício, pode tentar pedir a prorrogação para continuar recebendo o benefício, desde que você tenha documentação que comprove que ainda está incapaz de voltar às suas atividades de trabalho. Então, quem tem o número do benefício e data final do benefício quando acaba, não passa pelo pente fino do INSS. Essa é a principal dica que eu deixo aqui para você ficar tranquilo. Apenas quem está recebendo e não tem o dia, estou recebendo há muitos anos, não sei quando acaba, essas são as pessoas que estão no pente fino. Tem uma dica importantíssima aqui, vou deixar para outro vídeo, a respeito de pessoas que recebem benefício que foi concedido, que foi pago pela justiça. Existe uma grande ilusão a respeito desses benefícios. Eu vou pedir para vocês deixarem os comentários aqui. Se vocês comentarem, eu faço um vídeo a respeito. Vamos lá? Então, continuando aqui, o nosso vídeo. Foi perguntado para o presidente do INSS quanto pode se economizar. Ele disse que é difícil dizer isso em números. No benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, que não tem 13º, que é pago pelo INSS, só foi feita uma revisão, uma única vez, uma revisão nesses benefícios em 2009. Então, portanto, desde 2009 nunca mais foi feito revisão no BPC. Pela lei, deveria ser feito a cada 2 anos. Por isso, o Tribunal de Contas da União, o TCU, está em cima. É o que foi dito pelo presidente do INSS, é o que tudo indica. O Tribunal de Contas da União cobra essa revisão do BPC, que vai ser o principal alvo aqui, na próxima revisão de benefícios do INSS, que era para ter acontecido em 2020. Só não aconteceu devido à pandemia. Depois nós vamos falar quando a previsão aqui. Mais uma pergunta aqui para o presidente do INSS. Mas e o pente fino nos benefícios por incapacidade, que nós sabemos que é o principal alvo? A resposta foi a seguinte. Nós não estamos inventando nada, essa resposta quem deu foi o presidente do INSS. O impacto vai depender de quando vamos iniciar e qual vai ser a velocidade. Vai depender da pandemia.
eu tenho aqui os parâmetros e a expectativa de quanto por cento vamos cancelar. Então o INSS já tem nas mãos quem vão ser as pessoas, o número de pessoas que vão perder o seu benefício assim que for realizado ali o pente fino. Somos apenas um número nessa jogada. Então você viu aqui que vai depender da pandemia para começar, portanto, compartilha aí essa informação. Mais uma pergunta para o presidente do INSS. Com o impacto da pandemia, não haverá um discurso de que não é hora de se fazer essa revisão? Eu sigo na mesma linha de pensamento, acredito que todos que seguem o canal, não é uma hora de fazer uma revisão do pente fino aqui do INSS. Nós estamos na pior fase da pandemia, pior do que no início. No início nós tínhamos uma desinformação que continua ainda sendo feita, infelizmente, pelas pessoas nas redes sociais que divulgam o que acham, o que não é uma informação precisa. Assim, infelizmente, como foi feito aí também, até por líderes, né? Infelizmente, nossos líderes fizeram essa mesma desinformação. Mas, felizmente, nós estamos seguindo num caminho diferente agora. Então, o impacto da pandemia, será que não é hora de fazer, né? Deixar de lado, deixar essas revisões? Isso foi perguntado para o presidente do INSS. O que ele respondeu? Por isso, quando acabar a pandemia, eu volto a repetir, quando acabar a pandemia, vai ter que ser feito. Isso é previsão legal, ou seja, está na lei. A lei diz que a cada 2 anos tem que ser feita a revisão para aposentados por invalidez e BPC-LOAS. A lei diz que o que exceder 6 meses de auxílio-doença tem que ser feito nova perícia. Por isso, o Tribunal de Contas da União, TCU, está no nosso pé, é o que disse o presidente do INSS para essa entrevista aqui que eu estou lendo para vocês. Temos a obrigação legal de fazer. Realmente, em função da pandemia, não era o momento. Mais uma vez, o negacionismo trazido pelo governo federal em todos os cantos. Não era o momento, ou seja, não é o momento. A pandemia está longe de acabar. Nós temos previsão aqui, se pelo menos 70% da população não for vacinada, até lá devemos manter os cuidados e isolamento social até que acabe, ou seja, a pandemia só vai acabar lá para 2023, é o que tudo indica, mas esse negacionismo que leva à morte também está sendo utilizado pelo INSS. O Brasil vai começar a vacinação e dentro de alguns meses vamos começar a revisão. Não sei quando vai começar, mas esse ano não tenho dúvidas de que vamos fazer. Então, para você que está assistindo o vídeo, já deixou o like aqui, o joinha para essa pesquisa que eu estou fazendo, trazendo essas informações. O INSS quer começar a qualquer custo, mesmo em meio às mortes, mesmo em meio à pandemia, em que não teremos ainda uma solução, quer começar em 2021, economia de recursos cortando benefícios. Por quê? Porque em 2020 nós vimos que não foi possível realizar perícia médica e pagaram benefício sem perícia. Isso houve um gasto aí e eles querem esse dinheiro de volta. Então o Brasil vai começar a vacinação dentro de alguns meses. Vamos começar a revisão, não sei quando vai começar, mas esse ano. Então 2021, o governo quer o pente fino do INSS sem mais demora. Não foi possível em 2019, não foi possível em 2020 e no pior momento da pandemia eles querem fazer esse pente fino. Houve uma nova pergunta aqui. Haverá outra revisão? Então, para você que acompanha o vídeo, vamos falar sobre o segundo benefício que passa a ser revisado no pente fino do INSS. O presidente do INSS respondeu que sim para essa entrevista. Uma que nunca foi feita aí, o auxílio acidente. Então, para você já se prevenir, quem recebe auxílio acidente está na próxima revisão de benefícios do INSS por incapacidade. Vamos fazer, são em torno de 300 mil pessoas que estão há mais de 2 anos. São aquelas pessoas que recebem um benefício de metade do valor que receberiam se fosse uma aposentadoria por invalidez. Aquela pessoa que teve uma sequela, mas não ficou incapacitado para o trabalho. Ela pode acumular o benefício pago pelo INSS, metade do salário, e mais trabalhar com registro também ao mesmo tempo. É o auxílio acidente o próximo alvo. Então, BPC e auxílio acidente. Aí pediram um exemplo aqui para o presidente do INSS. Embora
o nome seja acidente, não é necessariamente acidente. Pode ser uma doença. Uma pessoa que fazia um trabalho braçal, é um exemplo, e tem um problema de coluna, uma hérnia de disco, e não pode mais realizar aquele trabalho, ficou com uma limitação. Outro exemplo, uma pessoa que perdeu alguns dedos e teve a redução da capacidade de trabalho reduzida. Então, o auxílio acidente é quando você tem, em virtude do seu trabalho, a redução percentual que é atestada por um médico, quantos por cento você perdeu para realizar aquela atividade de trabalho. Você pode pedir o auxílio acidente, ser remunerado com metade do benefício enquanto não se aposenta e poder trabalhar em outra atividade com registro em carteira, receber o benefício do INSS, metade do salário, e ainda o seu salário aí registrado. Em relação, então, aqui nós temos dois principais benefícios que vão ser revisados, que não passam aí por revisão, o auxílio acidente e o BPC-LOAS. E, é claro, o principal foco, os benefícios por incapacidade. Ele falou mais na entrevista, foi perguntado como as despesas de 2020 foram menores, o projeto de lei orçamentário 2021 também está defasado. Isso vai ser corrigido, né? O presidente do INSS diz que temos a expectativa de fazer essas revisões. Não tivemos feito, né? Não tivemos feito aí em 2021, o impacto teria sido ainda maior. Esse ano a reforma vai ter um impacto maior do que agora estamos com mais pessoas que vão estar sobre novas regras. Ele se refere à revisão aqui, à reforma da Previdência 2019, né? São novas regras. Tem também o impacto da judicialização em relação aos processos irregulares. Aqui, o que eu sempre digo, as pessoas sim têm que procurar a justiça. O INSS não quer mais que você procure a ajuda da justiça. Por quê? Porque todo mundo que entra na justiça, a grande maioria ganha, se tem, é lógico, documento que comprova, né? Então, em 2020, pisamos no freio em relação a esses processos. Não é que parou totalmente. No caso aí dos processos, as pessoas precisavam apresentar documentos. Criamos a possibilidade da pessoa apresentar documento pelo aplicativo, meu INSS, mas nem todo mundo consegue usar o aplicativo. Temos um volume grande de processos e devemos encaminhar e tocar em 2021. Acontece que em 2020 eles fizeram uma pequena revisão pedindo a atualização de documentos. Então, não teve perícia, mas teve um pente fino em documentos. E acontece que essas pessoas precisavam enviar documentos pelo aplicativo, mas eu pessoalmente tentei ajudar pessoas aqui para enviar documentação através do meu INSS e não funcionou. Teve um erro, não no aplicativo, mas no site, na plataforma. Teve que se agendar para levar esse documento pessoalmente no INSS. Então não é que a pessoa não sabe às vezes não funciona, eles também erram. Tem que levar isso em consideração, né? Teve mais pergunta para o presidente do INSS, mas todo esse impacto econômico está contabilizado no projeto de lei orçamentário, que ainda não foi votado. Nós lembramos aqui, algumas pessoas vinham nos comentários dizendo que o governo já tinha votado o projeto orçamentário. O projeto de orçamento para 2021 ainda não foi votado. Então acompanhe as informações, fale apenas daquilo que você sabe. Vai ser votado, vou trazer para vocês. O presidente do INSS disse o seguinte: nem tudo, não tem como afirmar o que está tudo contabilizado, mas por outro lado, o projeto de lei orçamentário 2021 estava trabalhando com um salário de R$ 1.067 e ficou R$ 1.100. Na realidade, né? Estava previsto um reajuste da Previdência de 4,11% e o INPC, o Índice de Preços ao Consumidor, que ajusta isso, aumenta os preços, veio acima do que estavam esperando. O indicador corrige os benefícios acima, que fechou em 2020 em 5,45%, o que vai gerar uma pressão também sobre as despesas. Temos dois efeitos. Um, de redução das medidas do INSS, que vai adotar, e mais também um aumento das despesas maior com o valor do reajuste do salário mínimo, não sei ainda qual dos dois é maior. Então aqui em relação a despesas,
o presidente do INSS, nessa entrevista para o jornal Estadão, afirmou que, infelizmente, eles não puderam fazer o pente fino em 2020, mas é o próximo passo. Eles vão, mesmo antes de terminar a pandemia, com esse negacionismo todo, eles vão instituir aqui o pente fino. Daí a necessidade de você ser inscrito aqui e ativar o sininho das notificações para eu poder avisar vocês assim que começa esse pente fino. Eles estão esperando a qualquer momento aí. Eu prometo manter vocês informados. A grande dica aqui, como eu disse, ter o número do benefício e a data final. Se não tiver, já se prepara. BPC Loas, por incapacidade, BPC Loas aí, portanto, e auxílio acidente são os próximos alvos, além de quem recebe aposentadoria e auxílio doença. Quem já passou por esse pente fino vai passar novamente. Se você quer saber sobre quem recebe benefício da justiça, deixa aqui nos comentários para eu poder fazer um vídeo para vocês, para falar se vocês vão passar ou não. Prometo trazer esse vídeo. A dica aqui é documentação atualizada. Esquece o que você tem lá de trás. É lógico que tem que guardar essa papelada, mas eles querem agora. Se você ainda está incapaz para trabalhar, devido ao problema de saúde aí, em 2021, prepare-se para comprovar a sua incapacidade agora. Lá para trás, esquece. Eles querem comprovação atual, então mantenha os seus cuidados aí em relação à sua saúde, mantenha a sua documentação, mesmo que não houver um pente fino, agora, no início de 2021, eles querem 2021 de qualquer maneira para economizar recursos, cortar benefícios, mantenha a sua atualização médica, os seus documentos médicos atualizados, lembrando que tem que constar o tempo que você precisa ficar afastado, se você não pode trabalhar mais pelo resto da sua vida, lá no seu relatório médico, tem que haver. Se não houver, você sabe que se for chamado já vai ter o benefício cortado logo de cara. O médico tem que colocar o tempo que você precisa de afastamento para continuar recebendo o benefício aí, se for o caso de ainda incapacidade para o trabalho. Só para finalizar, doença não dá direito ao benefício do INSS, a não ser que essa doença seja a causadora da sua incapacidade para o trabalho. Evite vários problemas de saúde. Focaliza apenas naquele que causa incapacidade. Siga essas recomendações, por favor, para não perder o seu benefício. Não é nada pessoal, não leve para o lado pessoal. Se por um acaso você passar pela revisão, se você tiver o seu benefício negado, a justiça está aqui para reaver, para voltar a pagar o seu benefício. Mas você tem que ter a documentação que comprova isso. O advogado está aí para orientar, para que você tenha maiores chances de conseguir. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, advogado não aposenta ninguém. É o caminho mais fácil para você conseguir mais rápido e mais certo. Eu explico para vocês aí, deixe seus comentários. Depois dessa dica aqui, fique esperto aí se você recebe auxílio acidente e BPC Loas. Se quiser que eu faça um vídeo específico falando sobre quando começa o pente fino do INSS, sobre o pente fino no BPC e no auxílio acidente, já deixa aqui nos comentários para eu poder continuar estudando aqui, trazendo esse vídeo. Vou fazer o seguinte, vou deixar aqui na descrição, logo aqui embaixo, essa matéria, para você ver aí outros assuntos que foram discutidos, perguntados para o presidente do INSS nessa entrevista dada para o jornal Estadão. Então vai ficar aqui na descrição para você compartilhar para ajudar outras pessoas. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é agradecer a todos que me seguem independente do assunto. Deixar um forte abraço para todos que assistem os vídeos, para todos que comentam nos vídeos. Que Deus abençoe as nossas famílias nesse início de ano. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo.